Fala galera, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Mania de Cirurgia. Hoje tô eu e o Diegão apenas e vamos falar sobre uns temas muito interessantes, mas antes disso, queria saber aí, Diegão, quais que são as novidades? Me conte aí como é que foi a semana. Flugão, sempre bom estar aqui contigo. Melhor ainda sem o Carlos, então alegria imensa. Semana boa. é, Hoje eu estive lá no HC, né, na sua casa, lá na casa de Arnaldo. Fui numa defesa de tese de doutorado muito interessante de um aluno. Deixa eu só ver o nome dele, já tinha aqui o sobrenome para não pronunciar errado. É Rahal. É difícil o sobrenome dele, ele tem um sobrenome libanês. É os E Brimo. Hassan Rahal. Ele é da clínica médica e ele fez uma defesa de tese sobre uso de ultrassonografia, point of care, para alunos de medicina. Ele criou Hum, um projeto de ensino muito interessante, orientado pelo professor Milton. E aí tive a oportunidade de estar aí, foi bem bacana, sempre legal participar de tese, cara. Você aprende mais, é divertido. Você vê as é, famílias na plateia sofrendo, aí o é legal. candidato. É bom demais, bom demais. E Flug hoje teve uma cirurgia lá na escola, cara, muito satisfatória. Não sei se você vai lembrar, no grupo da CDB eu mandei, comecinho de fevereiro, especificamente dia 6 de fevereiro, chegou um paciente pra gente lá, um cirrótico, que ele tinha tido. Eu não vou lembrar agora em detalhes, mas ele precisou fazer uma embolização esplênica que complicou com um abscesso, lá no passado. Né? Cirrótico, embolizou o baço, complicou com um abscesso, acho que foi um trauma que precisou embolizar, e foi pra esplenectomia. Tá? Então imagina a esplenectomia num cirrótico, pós-embolização, cirurgia difícil. Conclusão, ele evoluiu com uma hernia incisional, paciente extremamente humilde, perdeu segmento ambulatorial, estava na vida, desnutriu e abriu uma fístula intraatmosférica na pele fininha lá da hérnia incisional, né? Uma hérnia grande, cara, volumosa, pegava todo o abdômen, ia lá, pegava toda a região central, lá quase do epigástrio até um pouquinho abaixo da região umbilical. E chegou no pronto-socorro pra gente magro, Flug, desnutrido, com os dentes todos comprometidos, infecção, periodontite, é, ruim, cara, albumina de a pele do abdômen inteira com inflamação, hiperemia, ruim. A ponto de a vontade ser palhar, sabe? Se olhar e falar, meu, não tem o que fazer, cara, não tem o que fazer. É. De tristeza, assim. Mas aí fomos lá, primeira cirurgia foi só pra limpar, dar dignidade, sabe? Dar um banho, literalmente, primeira cirurgia foi um banho, cara. Não foi nem Sim, cirurgia, a gente teve o cinturão pra dar um banho nele. Aí fez o côndor de Rivera, desviou o efluente da fístula, a pele já começou a ficar melhorzinha. Chamamos ao odonto, fez a extração de todos os dentes. E começou, né? Dieta por boca, fizemos uma fistuloclise, pegamos duas sondas de gastrostomia, introduzimos uma na boca proximal, uma na distal e conectamos as duas com aquele conector do coletor de urina. Então uma sim, parte da dieta começou a entrar. Quando não entrava, o residente coletava da bolsinha e injetava com uma seringa na boca distal, na fístula isso que eu mucosa, ia né? falar. É. Foi indo. A- E ele, Flug, arredio. Ele brigava com todo mundo, não queria o tratamento. Ele passava a secreção entérica que caía, passava no corpo, na cama. Ele teve um acesso central, ele passava fezes no acesso central. Cara, bizarro, porque ele se sujava, era bem rebelde assim. Ele passava a mão assim, esfregava no corpo, sabe? Nossa, Quase psiquiátrico. E aí teve uma reunião que teve uma discussão. Ah, vamos operar logo, mas estava desnutrido. Só que então palia de uma vez, não sei o quê. E aí eu lembro que a conclusão nossa foi assim, foi mais ou menos alguma coisa assim, que o item 1 da prescrição dele tinha que ser amor, sabe? Amor no sentido ágape. Porque, cara, o indivíduo não tratava as pessoas bem, extremamente complexo, e a vontade, Flug, agora aqui só tem profissional da saúde ouvindo, sabe quando não dá vontade de cuidar, cara? Você fala, é a pior coisa você que tem tem é você tratar alguém que não você quer ser tratado, né. uma conta transferência bizarra. Então, assim, meu, vai ter que ser ágape, né? Então, a gente quer o bonito, limpinho, cheirosinho, né? O aderente e tal. Eu falei, esse aqui não, esse aqui vai ter que ser o feio, o sujo, o errado, né? E aí foi, Flug, devagarzinho. Aí a assistente social encontrou uma família que há tempo ele não via. Aí surgiu uma irmã lá. Aí a irmã começou a cuidar. Retomou as contas bancárias dele. Ele voltou a receber a aposentadoria, voltou a ter um dinheirinho. Tivemos uma conversa quase transcendental com ele, sabe? Como que ele queria morrer, né? A conversa foi essa.
E aí rolou um que não queria morrer, começou a melhorar, melhorar, melhorar. Flug ganhou 12 quilos nesses 3 meses. A albumina foi para 3 pontos alguma coisa. Chegou a passar na UTI, chocou por choque séptico de foco de catéter, né? Teve alta, ele foi operado hoje, o Léo Del Grande operou, soltou tudo, desfez a intraatmosférica, reconstruiu o trânsito, fechou a cavidade, Flug. Tá com a barriga Caramba, lisa, Flug. Lisa, 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 lisa. Tá linda, só os pontinhos de nylon lá, sabe? Bonitinho. Cara, inacreditável, inacreditável. A gente ficou com uma sensação hoje de missão cumprida, sabe? Caramba, valeu a pena ter investido. Os residentes ficaram felizes. A satisfação é um negócio indescritível, cara. Indescritível, indescritível. E ele mudou, sabe? A gente até brincou, foi um tratamento físico, psicológico, social e espiritual, cara. O cara, de todo mundo aprendeu com o caso. A gente, inacreditável, inacreditável. caramba, que turn back, né, cara? Foi, foi. Aí a gente tava brincando e falei assim: esse caso aí vai garantir um lugarzinho no céu, né? Eu falei: olha, pra garantir um lugar no céu pra vocês, precisaria de mais uns 10 desse, né? Eu acho que ele garantiu não o pior lugar no inferno pra gente, mas um lugar no céu, acho que ainda não, cara. A gente tem Engraçado, muito. porque tem uma certa leitura hipocrática que você não deveria insistir em alguém que não quer ser tratado, né? Aliás, né, se você for a fundo, até interpretações no próprio CRM que é o direito do paciente não ser tratado, ele É. faz o que ele quer, né? É Mas sabe que interessante isso aí, né? rolou ali uma reflexão do tipo assim: ele nega o tratamento, certo? Arredio, né? Sim, sim. Reativo. Mas sabe, tinha tanto contexto, Flug, pra ele negar o tratamento, tanto contexto. O que passou na minha cabeça, né? Sozinho, sem família, sem dinheiro, né? Uma vida super simples. O sistema de saúde não conseguiu resolver a hernia incisional dele a tempo. Então, uma fila gigantesca. Cara, todo mundo vive nesse país, a gente sabe como é que é. E de repente, algumas pessoas começaram a dar amor pra ele, né? Despretensiosamente, em troca de nada, mesmo com ele sendo contra. Ressurge uma família, né? Tirou os dentes da boca dele, ele conseguiu ter uma melhor oclusão, parou de ter dor. Acho que o cara entendeu que havia uma chance. E ele topou mudar, cara. Ele topou. Ele mudou. Ele mudou mesmo. Eu lembro, eu tava no plantão quando ele chegou. Dia 6 de fevereiro. Né? Cadavérico, Flug. Cadavérico. Parecia, sabe aqueles câncer de ovário avançado? Sim. Câncer de fígado terminal? Aquela barrigona cítica, olho cavado, pescoço magro, as costelas aparecendo. Falei, meu Jesus Cristo. Você olha pra ele, você não reconhece. Gordinho. Gordinho não, né? Mas É, nutrido, forte. A pele mudou, ele tinha uma pele cinza antes, ele era cinzentado. Hoje ele tem cor. É impressionante, Flug. Impressionante. Muito legal. que legal, que bacana. Nossa, essa história foi boa, né? Fiquei muito feliz. Sabe o que é impressionante, Flug? É a mensagem que eu recebi de um maníaco. Hoje eu vou ler só essa daqui. É... Samuel, eu acho que é Lelo, tá? Samuel Lelo. Ou Yelo. Não tenho certeza. Se for Lelo, é porque o L saiu minúsculo ou Yelo. A alegria e a empolgação do Diego e do Carlos são únicas, mas me desculpem, Doutor Adriano é o meu guru. Estou há, estou há 20 anos na estrada cirúrgica e os ensinamentos e vivências dele são perfeitos. Tá falando do episódio de Virei Cirurgião e Agora, mas certamente ele tá falando dos outros também, né? Muito real para quem vive o dia a dia do consultório. Excelente episódio. Queria a opinião dele sobre o que mantém um cirurgião no mercado por longo tempo. Minha ideia: técnica e empatia. Aproveitando para parabenizar pelo episódio sobre energia cirúrgica, deveria ser obrigatório para todos os residentes. Flugão, então além de você ser o guru dele, ele pergunta para você, Flugão, o que mantém um cirurgião no mercado por longo prazo? Pô, muito obrigado aí pela consideração. A sua resposta é bem complexa. Vou tentar montar algumas pequenas respostas. Primeiro, a flexibilidade. Tem que conseguir, de certo modo, navegar entre diversas áreas. Veja agora a bariátrica, por exemplo. Quem só faz bariátrica tem maus lençóis. Esse é o primeiro ponto. Então, tem que ter algumas habilidades técnicas. Segundo, o básico, né? Você sempre está atualizando. Não muito também, porque já ao longo dos anos vi muitas mudanças que prometiam notes na época. Nossa, a cirurgia pelo acesso vaginal, né? Tinha que todo mundo estava correndo fazer e não deu certo. É a robótica mesmo, de algum modo, em algumas áreas civis, que era mais parte de marketing mesmo. Só em poucos setores que deram certo. Então,
com crítica você tem que se atualizar. Outras habilidades é que você não opera sozinho no seu consultório, né? Como eu falei no último episódio, se você tem uma secretária que não te ajuda, amigão, seus amigos, seus pacientes vão embora. Entender isso, poucas pessoas falam, e a realidade, pelo menos para o cirurgião geral, que quando você é associado a um convênio, você é funcionário do convênio. A relação é um pouco esquisita, né? Não, mas eu sou médico, eu tenho que visar o paciente, eu tenho que priorizar ele. Sim, mas você não deixa de ser um funcionário do convênio, ou do hospital, talvez que você trabalhe, né? Então há um interesse e você tem que respeitá-lo, né? Tentar fazer um meio termo entre o que você quer, entre o que o paciente quer e o que o convênio pode dizer. Se você pretende crescer na carreira junto com os convênios, que é a realidade da maior parte dos cirurgiões em geral, tem que ter um meio termo. Eu entendo que é muito difícil, que as glosas pertencem, entende-se de 5 a 10% histórica, Diego, então você já assume que você vai perder 10%. Essas são as regras do mercado e vai tocando conforme você pode. Ou seja, ter essa maturidade de entender todos os interesses que tem nesse mundo é impressionante para você não ficar frustrado, com raiva. Só para você ter uma ideia aqui, né, um desabafo. Tem uns convênios que eu trabalho, é pouco. Cara, eu tô fazendo até um compêndio de como fazer recursos de glosa. Pra você ter ideia, eu já falei isso em outros episódios, mas esse aqui, eu já fiz Reclame Aqui, já fiz ANS, já fiz ouvidoria, já fiz tudo por uma glosa indevida e não está avançando. Eu tenho mais 2 passos ainda para fazer, que é, CRM, né, glosa indevida quando já está autorizado, e mais uma pequenas causas. Mas é um convênio que eu já não quero perder, não estou nem aí. Então, é bom entender que algumas vezes vale a pena você cair fora e não insistir muito num certo aspecto, sabe? E dar soco Sim. em ponta de faca. Dentre essas coisas aí todas. Mas e o que ele falou, Flugão? O que eu acho que ele perguntou no seguinte sentido, assim, o seu consultório está sendo sustentado. O que faz os pacientes quererem continuar indo em você e te indicar? Ele citou técnica e empatia. O que eu tô imaginando que ele quis dizer? É não ter eventos adversos, então ter bons resultados, né? Então os pacientes comentam, olha, eu operei, deu certo, eu operei, deu certo, eu operei, deu certo. E o paciente se sentir acolhido, né? Eu gosto desse doutor, esse doutor é gente boa, ele me atende, ele fala comigo, ele cuida da minha família, ele me responde no WhatsApp, ele é simpático. É, entendi que ele que me reconhece minhas dores, vai além do meu físico, né? Eu acho que ele quis dizer isso. Você acha que essas são duas variáveis que são necessárias ou não? Como é que você vê a técnica e a empatia dele? Ah, já tá, a resposta já está pronta, né? Imprescindível. Tanto a parte técnica quanto a parte skills de comportamento de acolhimento. Há algumas dicas práticas, simples para você fazer. Primeira regra: você sempre deve levantar e cumprimentar o paciente. Nunca espera sentado. Cumprimenta no olho, né? Firmeza, segurança nas suas frases, né? Eu sempre exploro 4 ciclos que esse paciente comporta, né? É claro que você tem que ter tempo para fazer isso, né? Uma consulta de 5 minutos do ambulatório lá de um convênio simples, você não vai conseguir fazer, vai ter que otimizar. Mas num consultório ideal que você consegue ainda ter, sei lá, uns 20 minutos, né? Eu sempre pergunto, como está o lado financeiro dele, como está o casamento, como está o emprego, e a última pergunta que eu sempre faço é como ele está. E geralmente essa que você pega. Quando são doenças funcionais, gastrointestinais, pepsia, tudo eles desabam nessa quarta. Eles começam a falar um monte de coisa, né? É, Então, através de algumas iscas que você joga na consulta, esse é só um dos exemplos, você consegue entrar nesse acolhimento que todo mundo quer. muito bom. Samuel, tá aí porque o Flug é o guru, e eu vou dizer, ele não é só o seu guru, não, Samuel. Ele é o nosso guru, Samuel. Ele é o meu guru. Quando eu tô com alguma dúvida, né? Se a gente vai ou não fazer alguma coisa na CDB, se vai lançar um projeto novo ou não, eu espero a resposta do Flug, né? Geralmente ele tem um filtro muito bom, né? De vez em quando ele entra em mania, e aí tem que segurá-lo também não é fácil, mas Só o só guru, eu, né? Só eu, né? mas o guru tem sempre bom senso. É bom, é bom. Maravilhoso, maravilhoso. Cara, a gente já começou o episódio, né, Flug? Porque a ideia era fazer mais um episódio do Virei Cirurgião e Agora. Se você é maníaco maluco, lá no comecinho do Mania, nos episódios iniciais, nós fizemos uma tríade de episódios, que era a vida do cirurgião no consultório, a vida do cirurgião na academia e a vida do cirurgião no meio científico.
E a ideia é resgatar esses episódios e dar uma repaginada neles, ampliando um pouquinho o escopo, atualizando para a realidade do Brasil de hoje, que não é igual a 4 anos, né? Perspectivas futuras, etc. Então, no episódio anterior, há 2 episódios, o Flugão falou sobre Virei Cirurgião e Agora, Dicas do Guru. E nós vamos fazer agora a parte 2, Virei Cirurgião e Agora, Dicas do Diegão, né? Sobre a parte mais acadêmica. Flugão, alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa ou a gente começa já? Cara, você é muito corajoso de abandonar a vida, ah, de, como é que eu posso, da parte, não é comercial que eu quero dizer, da parte, não da faculdade, né, do mundo fora da faculdade, porque a faculdade é um ambiente, pelo menos no ambiente que eu vivo, é muito hostil, né, cheio de egos. Porque o mercado assistencial é um passeio no parque, né? Não que seja fazendo, é verdade. Mas pelo menos, assim, a sensação que eu tenho, né, claro, é um modo de ver, cada um vai ter a sua vida, né, o seu momento, sua cidade e tal. Você consegue, né, trilhar o seu próprio caminho, né, você opera o que você quer, né, você de certo modo, você opera num hospital que você gosta mais, faz uma cirurgia que você Ah, gosta mais, você monta uma equipe que você gosta mais e por aí vai. No mundo acadêmico é meio que não, né, totalmente hierárquico, né, há uma de cima para baixo, há ordens a serem cumpridas e executadas, principalmente na parte de academia, de dar a aula, né, de gerenciar uma enfermaria e por aí vai. Eh, Você não se sente incomodado com essa hierarquia que às vezes eu julgo mais forte até que a eclesiástica, assim? ô louco. Se a gente for pensar, né, Flug, a universidade, ela nasce num mosteiro, né? Se for pegar as primeiras universidades, né, lá no início do século XI, XII, Universidade de York, Universidade de Paris, né, o Alcino de York, todos os grandes pensadores, eles eram monges, padres, né? A universidade, a cátedra, ela é um braço da igreja e ela nada do que fez foi mimetizar a estrutura clerical no mundo acadêmico, né? Os bispos, né? Tudo isso aí. Então, de fato, não há dúvida, né? Ela é bem hierarquizada. Porém, é uma hierarquia flexível, no sentido de que há mobilidade, você consegue subir nessa hierarquia. Não é uma casta, né? Claro que essa ascensão tem um preço, né? Mas se você for pensar, o mercado, ele tem uma hierarquia. Ela não é uma hierarquia estruturada no seguinte sentido de pessoas com cargos necessariamente te punindo ou não. Mas se for pensar, tem você, aí tem seus auxiliares, tem o diretor do hospital, tem o chefe do convênio. Então tem uma hierarquia ali na instituição. E você também consegue subir na carreira assistencial, né? Você tem as camadas de eu não tenho nada de paciente particular, eu sou todo independente de convênio. Aí você vai modificando, você vai ascendendo, né? Claro que é uma hierarquia muito mais fluida no sentido de camadas, ela é muito mais de funções, mas existe também. Então, mas com certeza, na academia, essa hierarquia é muito, muito, muito forte. Agora, tem que ter o perfil. Você tem que saber fazer o jogo da cátedra, né? Se você, assim como você tem que saber fazer o jogo do mercado e é um perfil de pessoa que faz esse jogo, na academia é a mesma coisa. Você tem que saber o que falar na hora certa, no tom certo, para a pessoa certa. Você tem que fazer alianças. A hora que você faz algumas alianças, você acabou de criar seus inimigos. E você vai ter que entender que tem alternância. Não tem como você estar sempre no poder. Você vai ter que saber ceder, vai ter que saber abrir mão de uma coisa para ganhar outra. E o jogo vai, né? E você vai fazendo esse jogo das cadeiras do mundo acadêmico e tem que ter o sangue frio e o estômago para fazer isso. Senão, você tá fadado, você tá lacrado, né? Você tem alguma dica prática, assim, ou de que você tenha vivido, ou de algum exemplo para evitar os famosos anticorpos aí no mundo acadêmico? Porque o que eu mais vejo, assim, não posso falar muito dos hospitais, mas quando o pessoal encarna com alguém, cara, é difícil sair. Como é que você foge de virar um alvo no mundo acadêmico? Sim, sim. Essa pergunta é maravilhosa, né? Eu acho que você tem diferentes estratégias dependendo onde você está, né? Então, quando você está muito na base, você não ameaça quase ninguém. Ninguém tem medo de você, né? Você é residente, você é chefe jovem, você tem pouquíssimo poder político, todo mundo te olha com muito cara de menino,
Então, se você brilha, todo mundo vê como coisa legal, que bonito, né? Olha, quanto potencial, né? O que as pessoas não gostam nesse jovem? Arrogância, falta de confiança, relapso, que atrase, que não aceite convites. Então, como que você evita não quebrar a hierarquia? Ou seja, como você participa da hierarquia quando você é jovem? Não falando não para as pessoas. Só não fale não. Você pode dar suas aulas, você pode brilhar, dar suas opiniões. Conforme os convites forem aparecendo, você tem que ir aceitando tudo. É uma fase inflacionária. Ah, vou convidar essa pessoa para escrever um artigo para mim. O mais velho que está te convidando, ele quer que você escreva o artigo. Se você quiser fazer parte da academia, aceite. Né? Ah, Diego, vamos lá ver uma cirurgia comigo no consultório? Bora, tô indo, chefe, vamos junto, vou lá ver com o senhor essa cirurgia. Você tem que ir falando sim para tudo. Né? Você tem que ser muito. Falar muito sims, porque você passa a ser muito lembrado. E aí, na academia, pelo menos, boa parte dos cargos, eles são cargos de confiança. Ou seja, eles são convite dependentes. E aquela pessoa vai convidar aquele que está próximo, aquele que ele lembra, aquele que ele confia. Naturalmente ele vai fazer isso. Então, quando você está sendo visto, você está sendo lembrado. Então você começa falando sim, daqui a pouco, pumba, surge uma tarefa interessante. Você ganha um cargo de preceptor, você ganha um cargo de chefe de enfermaria, você ganha um convite para um mestrado, você ganha um convite para um doutorado. A entrada na academia, ela se dá, não é por um concurso, né? Isso é uma grande ilusão. As pessoas acham que você entra na academia com uma prova. Não, meu amigo, você ganha um diploma com uma prova. Você entra na academia com um convite. Né? Porque existem duas academias, né? Existe a academia estrutura física, que é a faculdade que todo mundo frequenta. E existe o clube dos cavalheiros, que você só entra com convite. Não ache que, eu vou prestar um concurso. Não, meu amigo, não é assim. Não é assim, definitivamente. Por mais que o concurso seja público, você pode ser um concursado, ter um cargo, ter salário e não fazer parte da academia. A pessoa te ostraciza e você não opina nada, você não regula nada, você é um concursado. Você tem seu diplominha, você tem seu vínculo, sua carga horária, seu ponto. Mas você não está na academia, agora quando eu digo academia não é mais a estrutura física, mas você não participa do jogo das cartas, você está fora. Então esta entrada é convite, e nessa fase inicial o convite é mediante falar assim. A hora que você entrou, a partir de agora, tudo aquilo que te elogiavam, Flug, sabe, jovem, cheio de vida, inteligente, tudo. A partir de agora, meu amigo, você é uma ameaça latente para o sistema. 2 estrelas não brilham no mesmo lugar. Aquele seu chefe que antes elogiava, agora ele começa a se sentir ameaçado e você ofusca o brilho dele. O que antes era talento e competência, agora é arrogância e petulância. E aí você tem que subitamente silenciar. É a hora que você silencia. Então, a partir de agora, você não lembra mais das coisas. Quando alguém pergunta uma coisa e ninguém responde, você sabe, você não levanta mais a mão na reunião. Porque é super legal, né? Quando na reunião ninguém sabe o caso, você levanta a mão, você dá uma opinião, você brilha. Quando você é residente, quando você é aluno. A hora que você foi convidado para o clube, se ninguém souber, você continua quieto. Porque não é interessante mais você saber, entendeu? E aí, essa fase inicial, essa ascensão, né? Porque, então, primeiro eu mudei de categoria. Eu saí da categoria academia física e entrei na categoria academia real, né? O jogo real mesmo. Nessa primeira etapa, dentro da academia, a ascensão ela é silenciosa. Você vai naturalmente subindo, mais pela submissão do que pelo brilho. Agora não é mais talento que conta. É respeitar as regras, não ofuscar seu chefe. Os cargos, as piores tarefas vão sobrar para você. Não tenha dúvida. Aquela unidade curricular que tem problema que ninguém quer coordenar. É tua? Perdeu, amigo. Aquele ambulatório de pós-op ultra complicado, aquela triagem, é tua. O sobreaviso da noite, do final de semana, da enfermaria, é teu. Perdeu. Você vai ganhar o que ninguém quis. Porque havia uma pessoa naquele cargo, ela estava louca para abrir mão daquilo. A hora que você entrou é teu e você tem que aceitar quietinho, sem reclamar, tal. Aí você vai começar a subir, né? Então nessa hora você não pode brilhar. Vai chegar um momento que você conquista os cargos tão importantes que você tem que voltar a brilhar. E aí nessa hora, o que te mantém lá não é mais não brilhar, é fazer política. Convidar as pessoas adversárias para participarem das comissões também.
é, saber ceder, saber compor times mistos. Porque se você tiver uma gestão agressiva e exclusiva, a hora que o jogo virar, você tá fora. E a pessoa vai fazer de tudo para te tirar de verdade. Então agora é hora de você começar a compor. Aí é a arte da academia, né? Que é, ao mesmo tempo que você puxa uma fatiazinha para você compor como você quer e ter suas conquistas, você não pode ser egoísta e cortar todo mundo. Então agora é a hora que você não pode mais ceder. Você tem que começar a fazer essa entrega, e aí começam a aparecer pessoas que procuram, olha, você tem que votar no fulano na próxima eleição, ó, vai ter uma verba para tal projeto, eu quero que compre esse aparelho para mim. Tem uns alunos de pós-graduação, eu quero alguns alunos seus, porque eu preciso de aluno e eu tô sem. Você tem que saber ceder, cara. Não tem como. Vai ter um artigo que vai ter que publicar, critérios de autoria do Comitê International, não é assim que funciona, não. Algumas pessoas vão ter que entrar como coautores, aí você não pode ficar também assim. Você não pode pôr o nome da pessoa sem ela ver o trabalho, mas se ela não entra, no próximo você tá fora. E te corta. Então, olha, professor, queria muito que você desse uma lida nesse artigo. Vai, dá uma lidinha, aí você põe o cara. Ah, Flog, aí, cara, aí é interessante, é interessante. Cara, você tá tirando um peso de mim, cara, porque eu tenho exatamente a mesma sensação, cara. Só quem tá no mundo consegue entender essas frases subliminares que você tá mandando aí, né? Mas é, né? Assim, cara. E aí depois vai ter um próximo nível que eu não tô, né? Não sei se eu chego também, porque que são os cabeças brancas, cara, né? E esses caras, eles ditam as cartas do jogo. Congregação. São as grandes comissões, são as sociedades de especialista, são os cargos de coordenação e de direção, né? São os titulares, os livres docentes. Aí eu não sei nem te dizer o que acontece lá em cima. Eu acho que é muito mais tenso, pelo que eu vejo. São decisões muito mais críticas, né? A taxa de erro ela é muito mais pesada, o limiar para o erro é muito mais sensível, né? Aí é o último nível da academia. Gravo esse episódio daqui uns 10 anos, tá? O que eu sempre achei curioso, nossa, tem vários desdobramentos que eu queria perguntar aqui, mas conforme a ascensão, eu vejo, pelo menos no HC, os titulares ficando cada vez mais distantes. Então eles vão conseguindo funções muito burocráticas administrativas, Sim, gestão, repasse, locação de recursos. E perfeito. o que ele fez a vida inteira, que foi ou uma vida de publicação ou de assistência de ensino, vai se perdendo. Então é engraçado, eu vejo isso de ponta cabeça, porque onde ele está no seu ápice, onde ele tem a maior conhecimento da área que ele fez, cirurgia, reumato, endócrino, assim, ele vai para uma área de gestão praticamente, né? Exato. Isso Que não acontece tem o muito. menor sentido, não tem o menor Não, sentido. E eu não. vejo a frustração, pelo menos nos cirurgiões da minha faculdade, a frustração nítida neles. Os caras ficam desesperados para discutir um caso. Tipo, meu, me dá um problema que eu consigo resolver aqui, porque eu não aguento mais essa secretária me enchendo, né? Mas aí, Flug, é a hora que o indivíduo tem que falar não. É a hora que ele tem que falar não. Porque o que acontece? Quando você entra na academia, vão surgir convites para você ainda de outras modalidades de fora da academia. Então, por exemplo, surge para você assumir um novo grupo, por exemplo, o grupo de parede abdominal. Você pode assumir esse grupo. Surge uma tecnologia nova, você vai ser o responsável por incorporar essa tecnologia no sistema, no serviço. Você tem que ir para fora, aprender uma técnica diferente e trazer de volta. Então, surgem convites assistenciais e surgem convites de gestão. Ó, a gente precisa de alguém experiente na área que sente com o secretário de saúde e negocie a tabela SUS, cara. Eu preciso dobrar minha tabela SUS, porque meu hospital vai quebrar se eu não dobrar. Eu quero credenciar. Recentemente, o Hospital São Paulo recredenciou AVC, né? Como um centro de AVC. O Padilha estava lá. Sentamos com o Padilha para conversar com ele para negociar o centro de AVC. Quem que senta nessa mesa? Os cabelos brancos, né? E são os titulares. Então, esses grandes cirurgiões que subiram na carreira acadêmica, exatamente o que você falou, ele passa agora a exercer uma função de gestão, porque há Que uma não, extra. que não foi preparado para fazer, né? Exato. E porque é uma falácia, é um salto. Só que não tem outra pessoa, porque eles querem alguém de confiança com esse sistema. Então, não teve essa formação em paralelo, né? Não teve. E
Algumas pessoas têm o dom, têm a habilidade e fazem isso muito bem, outras pessoas acabam não tendo isso e sofrem muito, acabam tomando decisões muito ruins. Eu vou falar pra você o que aconteceu comigo isso daí. Eu ainda não tinha virado docente da escola, mas eu estava com alguns cargos já de supervisão do pronto-socorro, preceptoria da cirurgia, supervisão da medicina de emergência. E porque eu estava muito envolvido com a parte de ensino e assistência do pronto-socorro, vagou um cargo de coordenação do centro cirúrgico. Certo? Então, o diretor, ser o diretor do centro cirúrgico, me convidaram se eu gostaria de participar. Flug, eu olhei pro cargo e falei assim: olha, se eu assumir esse cargo agora, eu vou começar uma transição muito precoce na minha vida de academia para gestão. Né? Porque nesse cargo eu não teria nada de acadêmico. Nada, nada. Imagina, o que eu ia ensinar com nada? Não teria nada de assistencial. Eu ficaria provavelmente numa sala vendo mapa cirúrgico, farmácia, materiais, fazendo relatório, respondendo ouvidoria, por que cancelou o aviso cirúrgico, estatística de mapa, por que a sala não entrou às 7 horas da manhã, entrou só às 7h30. Ia ser puramente isso, puramente isso. E aí eu falei, cara, não vou. Fiquei em dúvida, conversei com alguns amigos, e eu conversei com quem me convidou. Eu falei, olha, eu não me sinto preparado. De verdade, eu não tenho formação nenhuma nisso, né? Tanto que eu fui fazer um MBA em gestão depois. Aconteceu essa situação, eu falei, eu preciso me capacitar para isso. Porque, eventualmente, se surgir alguma coisa no pronto-socorro, eu quero muito. Porque eu acho que no pronto-socorro eu consigo contribuir. E aí eu neguei. Mas nem todo mundo nega. Então eu acho que você tem que estar muito convicto se você subiu na academia para fazer o pulo para a gestão, se você quer isso, ou não. E se a resposta for não, você aceite que você não vai ter o salário de um coordenador de gestão, porque o que acontece? Onde que o salário aumenta na universidade? Quando você começa a pegar cargos de gestão. Porque o cargo da academia ele tem teto. Ele é previsto, ele tem valor, tem número, a progressão é gradual, né? A hora que você é concursado docente ou concursos federais estaduais, você tem algumas progressões previstas. Se você colocar mestrado e doutorado, seu salário aumenta. Isso é a cada de ano em ano. Mas tem teto, uma hora que acabou, isso não sobe mais. Como é que você consegue alavancar salário associando gestão? Aí você tem que ver se você quer isso ou não. Eu abri mão disso. Eu falei, não, eu não quero. Porque eu não me sentia preparado, eu era muito jovem, eu sabia que no centro cirúrgico eu ia ter que lidar com pessoas. Imagine, tem só uma sala livre e eu gancho a eletiva de um titular da gineco. Faz o barulho aí que todo mundo vai entender o que é. Faz o barulho. Exatamente. Uma mão espalmada batendo na mão fechada. Imagina eu vendo o titular da ortopedia, o titular da gineco, a sala era minha, mas você ganha. Cara, eu ia ser queimado ao zero. Eu ia ser queimado ao zero lá, né? Então eu saí fora, Flug. Mas tem esse caminho. Não acho ruim, quem quiser vai, mas não é a ascensão natural. A ascensão natural é você ficar na academia mesmo. Esses cargos assim são. Ninguém fica muito tempo no cargo de diretorias e você compra muito anticorpos, muito inimigos. Eu acho que raramente vale a pena. Tem que pagar muito, muito bem para valer. Mas uma coisa que eu lembrei aqui, que eu ia perguntar antes e acabei relembrando agora quando você falou, fui conversar com alguém que me convidou. Você vê alguma possibilidade de alguém crescer no meio acadêmico sem um padrinho de peso? Não, impossível. É. Impossível. Impossível. Eu tive três, posso te falar. E eu posso te falar até por etapas. Fazer um breve resumo, dá tempo, né? A gente tá com 33 minutos aqui, dá tempo. Quando eu tava no colégio, eu acho que eu já contei essa história alguma vez. Eu tive um professor de história chamado Nunes, do Colégio Objetivo. Eu acho que ele deve ter trabalhado em Santo André há um tempo. Se tiver alguém ouvindo esse episódio e conhecer o Nunes, me mande um oi, eu tenho muita saudade dele. Eu não tenho o contato dele, eu queria muito falar com ele. Agradecê-lo, tudo. E aí eu decidi fazer história. Você sabe, né? Eu comecei história antes da medicina, tanto que o meu apelido na faculdade inteira foi história. E até então, o que eu imaginava? Eu quero ser professor de história. Tudo bem? Bom, acabou que eu passei na medicina, por uma eventualidade da vida, cara. Eu queria muito fazer história, minha mãe e meus pais queriam muito que eu fizesse medicina, e eu estudava no Colégio Objetivo, e o Objetivo tinha uma questão de métricas, né? Eles tinham que bater primeiros lugares, aprovações, né? Eu A também nossa geração estudei, pegou isso muito. mesmo. E qual que foi o acordo? Eu tinha bolsa, eu fazia o Colégio Objetivo, eu tinha bolsa de desconto. Você também? Eu também, senão nem ia conseguir pagar, cara, não tinha Imagina, renda. tinha a melhor possibilidade. Eu fiz tinha uma provinha antes de entrar, que eu esqueci o nome dela agora, Bico, acho que era o nome da prova. Bico, essa mesmo. Era o Bico, na prova de português e matemática. 10 de português, 10 de matemática, se você tirasse uma média ali, acho que acima de 7, 5, você ganhava uma bolsinha, e aí eu fazia Olimpíada de Matemática, Olimpíada de Física,
Olimpíada de redação. Eu sei que no terceiro colegial tinha 80% de bolsa. E aí a coordenadora, Teca, se ela tiver um dia ouvindo isso daqui, Teca e Tatiana, um abraço. Fantásticas pessoas da minha vida, me ajudaram demais. Ela falou assim, Diego, você pode manter a bolsa, mas quando começarem os vestibulares, nós vamos te inscrever no que for interessante para o colégio e você tem que ir lá fazer a prova e tem que ter aprovação. A gente quer muito que você tenha essas aprovações. Eu ia na Paulista fazer aula de reforço. Eu ia também lá, reforço, cara, né? perto da. Como é que era? Perto de É uma, no de uma prédio, coisa de rádio. no prédio da Gazeta. Perto da Gazeta, isso. Era ali. Nossa, acho que foi meio. Pô, que ano que você tava? Eu tava fazendo isso daí em 2002, 3 e 4. Ah, não, eu tava em. Caramba, 1999. Não, você é bem mais velho que eu, né, Flug? Mas algumas pessoas deviam estar lá, cara. O professor Barros, de Biologia, ele era de lá. O Constantino, de Biologia, também era de Constantino, lá. Lembra do tive aula com Constantino? esse cara, lembro. Ele cantava ô Lele, ô Lala, melanina é importante pro tegumento não queimar. Ele era da musiquinha. As pessoas maravilhosas, tive professores muito bons. Bom, quando eu entrei na faculdade de medicina, aí eu acabei passando em medicina por conta desses vestibulares de última hora. Eu comecei a medicina, eu não gostei muito, Flug. Sabe, nunca foi um É um saco o sonho. primeiro ano, cara. É infernal o primeiro ano. E nunca tinha sido um sonho. Eu queria fazer história. Tanto que eu entrei na medicina meio frustrado, bravo com a minha mãe, que me encheu o saco. O argumento principal quem deu foi uma psicóloga e o professor Barros, de biologia, que ele falou assim: Diego, tudo bem, vai, você não tá em dúvida, mas você tem duas opções, você tem história e tem medicina. Faz o seguinte, faz aquilo que é mais difícil de entrar. Porque se você se arrepender, você larga e é muito mais fácil passar no outro do que no um. Perfeito, ótimo, raciocínio lógico, fui pra medicina. Só que aí lá, eu vi anatomia, eu gostei da anatomia. A psiquiatria eu achei muito legal, tanto que eu quis ser psiquiatra no início. Tive uma professora de biofísica, professora Viviane Noailetas, que na primeira aula deu uma aula sobre processos enzimáticos e ela fez assim: as enzimas são a prova de que Deus existe. Eu fiquei maluco, Flori. Falei, nossa, essa mulher é muito maluca. Eu fui fazer iniciação científica com ela. No terceiro ano da medicina, eu tive aula com o Major Alexandre. Na época era Capitão Alexandre Cardoso. Capitão, né? Agora já deve ser Tenente Coronel. Lá do Pedreira. Flug, eu fiquei maluco por anatomia e cirurgia. E queria muito aquilo. Falei, cara, isso aqui que eu quero pra minha vida. Eu vou ser cirurgião, anatomista, que nem o tal. Tanto que depois que eu me formei, eu fiz aeronáutica, porque eu major da aeronáutica, fui para aeronáutica, e depois eu fiz cirurgia, e depois eu fiz aparelho digestivo, que nem ele. Eu fiz exatamente o que... E foi ele que me ajudou. Em paralelo, ele me apresentou para o coronel cônsulo, Francisco Cônsulo, não sei se você conheceu. O cônsulo, ele trabalhou muito no Carlos Chagas, lá em Guarulhos, ele é de Guarulhos. Ele me levava para operar com ele, as primeiras cirurgias eu fiz com ele, deixava eu fazer umas herninhas umbilicais, me pagava para fazer com ele, era auxiliar, né? Coisa Legal, rara, hein? cara. E o Alexandre Cardoso me deixou ir pro Vila Alpina de sábado. Eu ficava com o Jim. O Jim? Puta, um monstro. Jim, o melhor cirurgião que eu vi operando na minha vida, cara. É brutal, cara, também. Exato. Então eu ficava de sábado. Ganhou o Bitcoin, ficou milionário, abandonou tudo. na época ele falava de ações um pouquinho. Ele era um cara muito ligado no mercado financeiro, né? Aí eu fiquei 1 ano no Vila Alpina lá com o Jim. Então, ou seja, o Alexandre meio que me apadrinhou nessa daí, né? Ele me levou pra isso tudo. Depois o professor Ramiro na escola me ajudou, me levou pro CBC, fiz meu mestrado com o professor Ramiro. Mas o que aconteceu? Quando eu olhei para trás, desculpa, aí eu tava nesse e eu comecei a trabalhar, ia para todos os hospitais de São Paulo, rotina de cirurgião, né? Atendia num consultório do Dr. Sum, eu pagava um percentual para ele, o professor Elisiário me ajudou também, atendia no consultório dele, operava no Oswaldo, no Einstein, no Sirião com o Cláudio, eu fazia as bariátricas no Sírio com o Cláudio. Cara, tava bem, tava super inserido, ia para 3, 4 hospitais diferentes em São Paulo, uma loucura, aquela loucura. Ajudava o professor Alberto Goldenberg no Einstein, me ajudou muito também nessa fase. Bom, um belo dia eu tava operando em Guarulhos, já meio triste, minha avó já tava com câncer, ela tava doente, tava bem cansado, cara, bem cansado mesmo, trabalhando muito. E aí, no meio de uma colestectomia, Flug, tinha um anestesista chamado Abel, ele tava anestesiando pra gente. E aí... Eu tava operando, uma eletiva, né, no hospital privado, e eu não tinha percebido, mas eu tava contando pro Abel sobre a visão de segurança de Strasberg. Abel, aqui, o trígono de calor, tal, não sei o quê.
Aí ele fez assim pra mim, vou parafrasear, não lembro como é que foi, mas assim, falou assim, Diego, na boa, cara, eu não tô nem um pouco afim de te ouvir. Cara, você fala muito, tudo. Eu falei assim, velho, por que você não vai pra escola? Vai dar aula, vai ficar com aluno residente, cara. Ninguém quer ouvir você falando operando. Fala, opera quieto, pelo amor de Deus, sabe? Fica quieto. Você é professor, você não é cirurgião, cara. Flug, este cara mudou a minha vida. Caramba, Eu tive uma catarse insight. naquele momento. Eu falei, caralho, é isso? Eu falei, puta que pariu. Eu falei, 14 anos aqui pra entender que é isso. Cara, aí, depois de muita terapia, o que eu entendi? Que eu nunca quis história. Eu queria dar aula que nem o Nunes. Porque o Nunes dava uma puta aula. Mas era teve uma vez que todos os professores do Objetivo, eles escreviam em colorido na lousa, né? São Paulo, de verde, aí o título da aula em rosa, era giz, né? Aquela lousa verde com giz, né? Aham. Hoje não sei se tem mais. Aí tinha um professor de matemática, Bekele, ele fazia uns desenhozinhos, tudo. E o Nunes só escrevia de branco, giz branco. A lousa inteira era giz branco. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, professor, fiz uma pergunta pro senhor, o senhor não me leva mal, não me dá aula. Levantei a mão e perguntei. Eu era meio safadinho. Eu falei assim, por que o senhor escreve só de giz branco e todo mundo escreve de giz colorido? Ele fez assim, porque eu respeito você. Essa foi a resposta dele, Flug. Porque eu respeito você. Demorei anos pra entender isso, cara, anos. E aí, eu queria ser ele, entendeu? E depois, eu não queria ser cirurgião do aparelho digestivo. Eu queria ser o Alexandre. Eu queria dar aula que nem o Alexandre. Nunes era da Marinha, Alexandre era da Aeronáutica, eles tinham um padrão militar de conduzir uma aula com início, meio, fim, estrutura, falavam muito bem. E numa camada mais profunda ainda, isso aí com anos de terapia, eles me chamavam de filho e eu tinha uma relação de pai com eles. É, tô percebendo no discurso aqui. Não, cara, minha mãe separou do meu pai com 6 anos de idade. Então eu É, fui você resolveu. encontrando substitutos pro meu pai ao longo da minha vida inteira. Sim, natural. É. Assim como eu acredito que eles encontraram filhos também, né? Porque algumas vezes eu vi que os filhos deles não eram médicos, não eram cirurgiões, não eram professores, e eles tinham aquela questão de querer transferir tudo aquilo para alguém e o filho não estava naquele momento lá, né? Então houve uma paternidade aí, uma adoção, uma filiação inconsciente, consciente, não sei. Bom, o cônsulo, cara, tem um cara, pra você ter uma ideia, Flug, o coronel cônsulo, que foi meu chefe na aeronáutica, eu comprei meu primeiro carro do pai dele. Eu tinha carta de motorista, ele me ensinou a dirigir dentro da base aérea de São Paulo. A gente saía do expediente, a base aérea era fechadinha, né, então era super seguro. Ele sentava no motorista assim, vamos dar umas voltas aqui, Diego, pra você aprender com segurança, tudo. Olha isso, Flug! O coronel da aeronáutica me ensinou a dirigir, cara. Que negócio meio desconecto, né? Aham. Mas na verdade era super tudo a ver isso. Era meu pai me ensinando a dirigir, cara. E aí eu emulei essas pessoas porque eu queria dar aula que nem elas. E aí quando eu descobri isso, eu falei, cara, eu preciso migrar para a carreira acadêmica urgentemente. Eu estava atrasado, 5, 6 anos atrasado. Por quê? Eu precisava fazer mestrado, precisava fazer doutorado, tinha que me apresentar para os cavalheiros, para eles me conhecerem, porque a academia não me conhecia. É. Aí, graças a Deus, surge. Cara, eu sou muito grato a Deus, cara. Aí surge o Aécio Góes. Porque nesse momento, o que eu fiz? Minha avó falece, né? Junto com tudo isso aí, eu perdi minha avó. E aí bateu um remorso por não ter estado junto com ela na fase do câncer. Ela teve câncer de pâncreas. E foi muito Ok. triste, porque ela tava com uma dor epigástrica, Flug, um dia. E ela falou assim: Diego, tô com uma dorzinha aqui, o que será que é? E ela tinha uma hernia epigástrica, sabe? Falei, avó, vem aqui, deixa eu ver se é uma alça encarceradinha ou se é uma gordura. Porque se for gordura, a gente dá um remédio, se for tal. E eu fiz uma tomo nela, Flug. Eu tava de plantão no hospital, eu fiz uma tomo nela. E aí eu fui olhar a tomo dela, cara. Eu vi as metas hepáticas, sabe? Na hora que eu vi, cara, eu falei assim, puta, não é da minha avó essa tomo, cara. Eu falei, não pode ser. Eu falei, não pode ser. E era, cara. E aí foi muito rápido, Flug, foi muito rápido. E aí bateu cara, uma sessão de vazio, sabe? Eu falei, cara, pra que eu tô fazendo tudo isso, né? Bom, larguei tudo, Flug. Tudo, tudo, tudo. Saí de tudo. Saí de tudo. Eu fiquei com um plantão no PCU, no plantão controlador, que me pagava R$ 3.900 por mês. Só, mais nada, cara. Out. É.
Imagine que minha avó tava morando na minha casa com a minha mãe, né? Eu trouxe minha avó pra morar comigo. Morava sem elas, minha mãe morava com minha avó. Quando minha avó teve o câncer, eu trouxe ela pra morar comigo. E ela falece, cara. E aí, cara, quando minha avó se separou com 6, minha mãe se separou com 6 anos de idade, eu fui morar com a minha mãe e com a minha avó. Minha avó me Sim, cuidou sim. dos 6 anos aos 30, Foi um né? pai e avó ao mesmo tempo, né? Tudo, cara, tudo. Nessa que eu larguei tudo, o professor Aécio me viu, cara. O professor Aécio ficava muito no PS, o professor Aécio me conhecia da academia, ele falou assim, Dieguinho, tinha aquele jeito dele, né? Dieguinho, você é professor, Dieguinho. Você tem que estar aqui na escola, a escola não pode perder que nem você e tal. Aí ele falou assim, Diego, eu tô pensando em montar uma residência de medicina de emergência, e eu queria muito que tivesse um cirurgião. Você não quer montar essa residência comigo? Pô, professor, bora, lógico, vamos, né? Como é que eu, imagina, jamais falaria não pra ele, não tinha nada ali, né? E aí nisso a gente começa a desenhar o projeto Medicina de Emergência. Aí isso virou um mestrado, já estava em encaminhamento, que virou o doutorado. Aí ele me fez fazer um curso de preceptoria em educação, eu fiz uma pós-graduação. O doutorado foi a revisão sistemática quando eu conheci a Raquel, a professora Raquel Rieira, foi aí que eu conheci a professora Raquel. Aí defendi meu doutorado. Nisso abri um concurso para técnico administrativo no pronto-socorro, eu prestei. Como eu prestei esse concurso e eu estava na academia, rapidamente me deram um cargo de diarista do pronto-socorro. O diarista é convite. No Aham. concurso eu entrei, o diarista foi convite. Aí eu virei preceptor da cirurgia geral. Nessa etapa, preceptoria convite, certo? E aí, e mais pra frente, surge um concurso de docente, né? Que eles falam, Diego, esse concurso é para uma pessoa que tem que exercer tais tarefas que é tua cara. A gente quer muito que você preste esse concurso, né? Foi um concurso dificílimo, cara. Foram candidatos super de alto nível. Graças a Deus eu consegui bem nas tarefas. E aí eu fui inserido. E aí a hora que eu passei no concurso, eles me permitiram fazer as coisas que eu queria. Porque eu poderia ter sido professor concursado e ter pego aquela aula que ninguém queria, aquela enfermaria que ninguém queria. Mas como eu já estava no mainstream ali, eles me deixaram fazer o que eu gosto, que é a pós-graduação, ser orientador, dar aula de trauma. Porque imagina que na escola você escolhe o tema da aula que você dá. Cara, o coordenador do internato fala, meu amigo, carga horária é essa, tem que dar essa aula. Cara, fala para assim, Diego, que aula que você quer dar? Que tema que você gostaria de falar? Cara, isso daí é um privilégio, bicho, que eu sou Sim, muito sim. grato ao professor Bronze que me permite isso, ao professor Elisiário que me permite isso, porque, cara, se não fosse o professor Elisiário me permitir ser o docente dentro das minhas potencialidades, talvez eu tivesse muito frustrado hoje. Me deixou ficar no grupo da parede, que é o grupo que eu gosto. Então, essa é a verdadeira academia. Não é o prestar o concurso, entendeu? Prestar o concurso é o mínimo, é o zero. É o zero. Mas se não tivesse operado com o Elisiário, atendido com ele, ajudado ele quando ele precisou, tido disponível. Cara, eu tenho um carinho pro professor Elisiário. De novo, ó, olha o professor Elisiário sendo meu pai aí de novo. Eu tô repetindo É, o modelo, né? Eu tenho carinho pro professor Elisiário, cara, que eu tenho pelo meu pai, sabe? Uma pessoa que, na hora que eu não tinha nada na gastro, tava perdido, me deu consultório para atender, me deu centro cirúrgico. Olha o que ele fez comigo, Flug. Sou muito grato a ele, cara. Espero um dia poder falar isso de novo pessoalmente para ele. Eu tava lá com ele na clínica dele, que é a Gastros. E ele viu que eu não tava infeliz, que eu não tava muito feliz operando as eletivas. Ele fez assim, Diego, a gente precisaria de alguém que atualizasse a equipe. Você não quer dar umas aulinhas pra gente? E eu te pago como se fosse uma cirurgia? Olha isso, Flug. Quem que faz isso, nossa. cara? É, Quem que faz você tem essa isso? percepção de, né, Não, o leitura. cara tem uma generosidade, assim, comigo, cara, um carinho. Eu tenho um carinho por ele, assim, que eu não consigo te descrever, cara. Então, de novo, então, aí quando eu entrei na gastro, ele falou assim, Diego, fica no seu grupo da parede aí, que você é bom, fica com seus alunos. Eu quero alguém que fique no pronto-socorro para gastro ter essa participação no hospital, porque a gastro é muito forte na escola, né? Então é legal que você fica lá no pronto-socorro com a gente. Imagina, qualquer outra fala, meu amigo, carga horária sua é ambulatório, de parede, hérnia, casos novos, cross. Eu ia pegar o ambulatório da cross, cara. Nossa, cara, é um inferno. Imagina. Essa é a academia. Agora, eu preciso dar a contrapartida. Então, a gasto tem que crescer, os artigos têm que sair, o ambulatório tem que funcionar bem, o pronto-socorro não pode dar problema. A gasto tem que crescer, entendeu? É a contrapartida que eu vou dar em troca. E esse jogo, isso é academia, cara. E todo mundo acha que a academia é dar aula, né? É.
Escrever o artigo, né? Ah, vou escrever Garoto o novo. artigo. Não, 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 não. Isso daí é o detalhe do detalhe. A academia é esse jogo de tarefas, influências. E o que a gente tenta fazer? Pelo menos o grupo hoje que está na escola, na gestão, né? Professor Gaspar, professor Linhares, professor Elisiário, professor Mito Scalabrini, são pessoas, Flug, de muito bom coração, cara. Eles têm preocupação legítima com os pacientes. Não tô falando porque. Cara, tô falando de verdade. Senão eu não teria participado. Eu estaria fora. Eles têm preocupação legítima com os residentes. Eles estão preocupados com a escola, com o paciente. Então são pessoas muito preocupadas em trabalhar para o bom funcionamento do hospital, sabe? O professor Eduardo na diretoria, a professora Jaqueline, são pessoas incríveis, cara. Então eu me sinto muito em casa. Então dá para fazer um trabalho bem legal. Dá para todo mundo crescer junto, entendeu? Nossa, eu conheço o Gaspar. Ele é pai de um colega meu de turma. Nossa, me ajudou muito. Uma vez também um processo, cara. Processo muito injusto, me ajudou. Cara, ele me falou tão bem. Não posso me esquecer a frase que ele me lançou. Falou, Flug, né? Porque sempre conhecido assim. Cara, esse processo é tranquilo, acontece mesmo, mas nunca deixe isso corroer você e você ser um médico pior por causa disso. Cara, eu nunca mais esqueci. Eu lembro que eu Que tive essa legal. sensação, sabe, de cara, FDP, né, Aham. desse paciente tá fazendo isso, né, e você querer talvez revidar nos próximos, algo assim, isso me marcou muito, cara. Foi muito sábio ter divulgado isso. Ele tem um jeito que sempre me chama muita atenção, né? Toda reunião, né? Tava na reunião, aquele debate, todo mundo falando, Flug, ele só quieto, anotando num caderninho. Ele gosta muito de anotar as coisas, né? Anotava, anotava, anotava. Aí no final, assim, professor, o que o senhor acha? Ele olhava pro caderno, pensava, dava aquela opinião sensata, sabe? Nunca falou precoce, nada. E aí teve um dia que eu tava angustiado, sabe? Eu tava trabalhando no Vila Maria na época, no Hospital Vermelhinho, não sabia se eu queria ficar lá ou na escola, tudo. E aí eu tava conversando com ele, eu falei, professor, mas pô, eu estudo tanto, faço tantas coisas, eu queria estar na escola, né? Não lá no Vila Maria, né? Tá longe, né? Eu queria estar aqui, né? Ou seja, eu tava precocemente querendo cargos grandes, né? Aí ele fez assim, Diego, você sabe por quê? Foi mais ou menos assim, ele falou assim, Diego, sabe por que o diabo é o rei dos homens, né? Ele controla os homens, tudo? Porque é Aí eu falei, não, velhaco, né. assim, não é porque ele é inteligente, ele falou, é porque ele é velho. Eu falei assim, tenha É. paciência, ele falou, tenha paciência, né? Vai devagar, tudo. Cara, uma sabedoria assim que é impressionante, né? É isso, Fogão. Tem algo que você faria diferente ou que se você passasse por um filho talvez não de sangue, mas que tivesse numa você sendo mais novo e você agora mais velho, o que você falaria pra ele? Ah, Flug, ó, me arrependo de muitas coisas, Flug, muitas coisas mesmo. É, é difícil você falar o que eu faria de diferente com medo de que essa mudança no passado me transforme em algo que eu não sou hoje. Então, assim, se eu pudesse manter quem eu sou hoje, só corrigindo algumas coisas do passado, então, primeiro, eu teria feito terapia muito antes, Flug. Muito antes. Porque eu ficava tentando deduzir, adivinhar as coisas e, cara, tomava decisões péssimas. Eu teria começado na academia muito antes. Eu não teria insistido no mundo privado como eu insisti por uns 5 anos. Eu teria precocemente mergulhado de cabeça na parte acadêmica. É ilusão alguém achar que faz as duas coisas. Não faz. Ah, eu sou um ótimo docente, sou um ótimo médico de consultório. Não é. Não tem como. São habilidades completamente diferentes. São artigos e congressos totalmente diferentes. São públicos diferentes. Você pode fazer assim, um pode alavancar o outro, mas assim, um é verdadeiro, o outro é fachada. Não tem como, não tem como. Sinto muito se alguém se sente ofendido com isso, mas o que eu tô dizendo é uma coisa muito real, cara, por experiência e por ver as pessoas assim. Então, eu. Não é que eu perdi tempo, mas eu atrasei alguns anos, né? Então, teria ido antes. ah, Teria ido um pouco com menos ansiedade, sabe? A academia tem um ritmo próprio que você não vence. Não adianta. Né? A ascensão, ela é no seu tempo, e esse tempo é lento. Né? Não é igual uma empresa, que se eu investir mais e mudar, eu dobro meu capital em um ano. Cara, se você investir mais na academia, você vai ser cortado dela. Porque você está Eu já atrapalhando. vi eu já vi tanto isso, cara, mas tanto. É. O Fábio Serra um dia falou assim para mim, Diego, não tente passar óleo nas engrenagens do Hospital São Paulo. Ela não vai É, rodar mais rápida. Ela não roda lenta porque falta óleo. Ela é roda porque lenta ela porque é esse é o ritmo dela, né? E se você tentar acelerar, você vai ser ejetado do sistema.
Se eu soubesse isso, eu teria criado menos inimizades. E eu acabei no começo criando algumas inimizades por achar que era isso. E outra coisa que eu faria diferente é assim: as pessoas não vão fazer do jeito que você quer que faça, cara. Os grupos são muito heterogêneos. E se você tentar corrigir isso de forma assintosa, como eu tentava, você só cria inimizade. As pessoas acham que você é arrogante, que você chegou agora, que você quer mudar. Como é que se fala? Quer inventar a roda. Então, as mudanças são lentas, as pessoas se atualizam de forma lenta, os protocolos são implantados de forma lenta. E tem que ter a paciência, cara. Tem que ter a paciência, o ritmo da academia é bem lento. Você tem que dançar esse ritmo de música, né? Não adianta. Dançou outro errado, você tá fora. Eu sei que você não gosta da referência, mas eu acho ele muito válido. Tem uma leitura muito fácil, que o Robert Greene tem um livro, 48 Leis de Poder. É uma releitura simples Interessante. do Maquiavel. E ele fala, nunca brilhe mais que o próprio sol, né? Essa é a Eu acho primeira que é a lei leitura. número um. Essa é a lei número um. Não brilhe mais que o É, seu chefe. Essa é a lei número exato. um, cara. É. Isso é uma máxima, assim, absurda, cara. Absurda, né? Não brilhe, não adianta, não adianta. Primeiro porque você não vai conseguir. É uma ilusão, né? Você acha que você vai brilhar mais que ele. Você não consegue, cara. O cara é chefe, o cara é velho, o cara tem experiência. Você não vai conseguir brilhar mais com ele. E qualquer tentativa disso é vista como afrontamento, né? Isso não é Sim. bem visto, né? Bom, dicas para quem quiser a vida acadêmica. A primeira coisa é desiluda-se que a academia é ler artigo e dar aula. Isso não é vida acadêmica, isso é vida intelectual de estudos. Começa por aí. Então, vida acadêmica é você participar de uma sociedade de pessoas que constroem, revisam e estruturam a dinâmica da academia. Isto é a vida acadêmica. É você participar desses núcleos e contribuir com eles para essa estruturação. De tal modo que a vida acadêmica está muito mais próxima da vida política do que da vida do professor. Ser professor é trabalho. Vida acadêmica é carreira. São coisas que, embora coexistam, porque o cargo de professor tem um braço que é o braço operacional, a vida acadêmica não se limita a isso. Então, se você gosta dessa dinâmica, super bem-vindo, comece fazendo mestrado e doutorado, não tem outro caminho. Você precisa fazer mestrado e doutorado. Ou só doutorado direto, tudo bem. E essa é a credencial. E você precisa participar do grupo acadêmico. Então, se ofereça para dar aulas, se ofereça para ser preceptor, se ofereça para participar de congressos na organização, tudo de graça. No começo é assim, é voluntário. Depois de um tempo exercendo tarefas da vida acadêmica de graça, voluntariada, naturalmente esse grupo vai te chamar para integrar o clube. Aí nesse momento começou sua vida acadêmica, para valer de verdade. Excelente, gostei muito, cara. Animal. Nossa, Legal. tanta coisa que eu queria perguntar, mas acho que eu não vou conseguir perguntar aqui no podcast, eu tenho que esperar acabar. 57 minutos, chega, né, Flugão? Chega, né? Chega, tá ótimo. Pessoal, foi um prazer. E algum recado para dar? Temos live, para tudo, isso é Eu já importantíssimo. esquecendo, né? Não, vamos falar isso, ainda bem que você lembrou. Pessoal, dia. Ai, meu Deus do céu. Lembra aí o dia, Flug. É, O nosso grupo de cirurgia baseada em evidências vai fazer uma live para discutir randomização, achei aqui, dia 6/5. Dia 6/5 é uma quarta-feira. Quarta-feira que vem, Jesus Cristo amado. nossa, eu não É, anotei isso. então, estamos sabendo, ainda bem que o Carlos não tá aqui, a gente ia levar uma bronca, bicho. Que eu não queria ver. Então, ó, dia 6 de maio, às 20h30, ao vivo, nós faremos uma live discutindo o que é randomização, tipos de randomização, vantagem e desvantagem. Uma live curta, 15, 20 minutos, em que nós vamos entregar para vocês o que um cirurgião precisa saber sobre randomização. Para você participar dessa live, você tem que estar no nosso grupo de WhatsApp, só ir no nosso Instagram, no nosso story lá, você consegue entrar no grupo de WhatsApp. Se você não for pelo story, vai pela bio, tem lá cirurgia baseada em evidências, entra lá, no final da página tem o cadastro, caia no nosso grupo de WhatsApp. Nesse grupo, nós temos conteúdo semanal gratuito de atualização em medicina baseada em evidências. Só de você ficar lá, você vai receber conteúdo gratuito. E lá nós vamos informar o link da live. Na live, você vai receber
o conteúdo sobre randomização e vai ter desconto nos nossos cursos. Então aproveite que o curso Cirurgia Baseada em Evidências na live estará com desconto. Boa. Beleza? Então, adiós. Adiós.